Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. E neste dia nós louvamos ao Senhor e meditaremos na Sua palavra no Salmo 24. Salmo que tem por título na Bíblia de Estudo Conselheiro a vinda do Rei da Glória, que é o mesmo título na Bíblia de Pregações Positivas com Sermão, Estudos e Reflexões de Hernandes Dias Lopes. O mesmo título se encontra na Bíblia de Genebra, já na Bíblia de Estudo e Fonográfica tem o título de Quem Pode Ir ao Templo. E na Bíblia que ela é só o texto bíblico, edição revista e corrigida com referência a algumas variantes, temos a seguinte colocação a respeito do Salmo 24. Veja o que é dito sobre o mesmo. O domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário? Aí fecha, Deus é o Rei da Glória. É um salmo escrito por Davi, ou é uma oração feita por Davi, ou é um louvor feito por Davi, porque é assim que é identificado os salmos. Diz o texto: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levante as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Glorificado seja Deus, porque Ele é o Rei da Glória. Na Bíblia de Estudo de Genebra, faz as seguintes colocações a respeito deste salmo. Nós estamos no período natalino, período em que nós comemoramos o aniversário do Senhor Jesus, e com relação ao Salmo 24 é dito na Bíblia de Estudo de Genebra: só Jesus se aplica para ascender aos céus. Isto nos versos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Só Jesus se aplica, só Jesus se qualifica, corrigindo a palavra, para ascender aos céus, conforme o texto que eu li, verso 3 e 4. E Ele é o Senhor vitorioso, diante de quem se abrem os portais da glória, como é mostrado nos versos 7 a 10, que diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória?
A resposta é: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aí no verso 9 vem novamente a ênfase: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E novamente vem a pergunta: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quando a gente olha o contexto do Salmo como um todo, nós vamos ver que no verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra. E por que a terra pertence ao Senhor? Deus criou e sustenta a terra inteira. Ela lhe pertence. Já nos disse o apóstolo Paulo o seguinte: em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 25 e 26, Paulo citou este versículo do Salmo, a fim de estabelecer o princípio de que não existe alimento, embora oferecido aos ídolos pagãos, que seja errado para os crentes comerem. Falando a respeito do verso 2, fundou-a sobre os mares, nós vamos ter, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, o seguinte: esta passagem reflete a história da criação que está escrita lá em Gênesis capítulo 1. Entretanto, o mar é também uma figura poética para indicar o mal. Por todos os salmos e os profetas, Deus é retratado como alcançando uma vitória sobre os mares. Você pode ver isto no Salmo 29, versos 10 e 11, no Salmo 77, versos 16 a 20, no Salmo 104, versos 5 a 9, e também em Daniel, capítulo 7. Além disso, nós temos um destaque a respeito do versículo 3, que é falado a respeito do modelo de culto para com Deus. Quando diz, olha, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, porque só o verdadeiro adorador é aquele que é apto para adorar ao Pai em espírito e em verdade. E isto só pode acontecer quando o ser humano reconhece que é pecador, como diz lá em Romanos, capítulo 3, verso 10, que não há um justo, nenhum sequer. No verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda neste mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Então, só em Cristo Jesus nós temos ligadura com Deus. Veja que no Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 1, versos 11 e 12, o texto nos diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já recebeu a Jesus como enviado de Deus para te restaurar e te colocar na presença dele? Se você assim o reconhece, você deixou de ser criatura e passou a ser filho, como a própria palavra nos ensina. Se isto ainda não aconteceu, o Rei da Glória, Ele te dá a oportunidade neste dia de você, ao meditar na palavra dele, poder confessar o seu pecado, ser lavado no sangue do Cordeiro, pois já nos diz o profeta Isaías, em Isaías 1,18, ainda que o nosso pecado esteja vermelho como a escarlate, quando o sangue do Cordeiro, ou seja, o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado lá na cruz, passar sobre nós, ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã.
e aí estaremos habilitados a entrar no Santo dos Santos e bendizer ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. No verso 4 deste salmo, que é Salmo 24, que foi lido, o que é limpo de mãos. E o que é ser limpo de mãos? É aquele que apresentam ações retas. Nós precisamos apresentar diante dos homens e principalmente sendo consciente que o que estamos fazendo diante dos homens, estamos fazendo diante de Deus e que estamos fazendo para a glória de Deus, porque em 1 Coríntios 10, 31 a palavra nos diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, isto é, de acordo com as Escrituras, ações retas. O salmista ainda diz, após de dizer limpo de mãos, diz também puro de coração. E puro de coração quer dizer pensamentos e motivos justos. Já o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, diz o que deve ocupar a nossa mente. Porque o que ocupa a nossa mente vai representar um coração puro. Se você me perguntar o que é que deve ocupar a nossa mente, eu vou deixar ali o texto aqui para você ver o que as Sagradas Escrituras nos ensinam a respeito do que deve ocupar a nossa mente. Filipenses 4:8 nos diz o seguinte texto: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, ter coração puro é exatamente ser aquele que procura ocupar a sua mente com aquilo que é agradável a Deus. Já nos disse o salmista, no Salmo 119, no verso 11, o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando a palavra também nos ensina que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio do que ensina a palavra de Deus, com certeza você vai abrir a sua boca e exaltar e bendizer ao Senhor como convém a santos. Diz ainda no mesmo versículo 4, o que é limpo de mãos, puro de coração, e ainda fechando esse versículo diz que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Um destaquezinho para dolosamente quer dizer não jura pelos nomes de falsas divindades. Tenhamos cuidado, porque a própria palavra também nos adverte que quem adora ídolos, o Senhor não o recebe no seu altar. Já os versos de 7 a 9 destaca a questão de cabeças. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. E esse termo cabeça tem o destaque assim: as portas da cidade ou do templo são aqui personificadas. E além de falar da cabeça, diz: para que entrar quem? Deixa a ideia ou a conotação à volta do Rei da Glória, que subentende que ele saiu para batalhar e retornará vitorioso. Com certeza, o Senhor Jesus, ele deixou a sua glória, como descreveu o apóstolo Paulo, com a finalidade de cumprir o que fora dito a seu respeito, por exemplo, Isaías 53, no Salmo 22, em Gênesis 3,15 e tantos outros textos que falam a respeito dele. Vem descrever
Quem é este Rei da Glória e o que este Rei se prontificou a fazer em favor daqueles que nele esperam? Na Bíblia de Estudo, Conselheira, falando deste mesmo salmo, nós temos ainda conotações que eu considero interessante você ouvir nesse processo de meditação. Bem sabemos que o salmo é composto de 10 versículos e faz a abertura ao Senhor pertence a terra. De acordo com esta Bíblia, este salmo é composto de duas partes bastante distintas. Quais são as duas partes? A primeira parte é composta dos versos de 1 a 6 e a segunda parte dos versos de 7 a 10. O que faz alguns pensarem que talvez elas tenham surgido em momentos diferentes, antes de serem unificadas aqui. Mas hoje o salmo mostra sua unidade como um salmo festivo. Por que um salmo festivo? Porque é um salmo que celebra a glória de Deus através da ação gloriosa do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nos versos 1 e 2 destaca o mundo e os que nele habitam. Então, se nós temos a respeito dessas duas conotações, o mundo e os que nele habitam, ao Senhor pertence o mundo. Os primeiros 2 versículos são um hino de glorificação a Deus. Lembre-se que em Isaías 43:7, na parte B, diz que Deus nos criou para o louvor da sua glória. O Criador, entoado pelos peregrinos que se aproximavam de Jerusalém. Esse era um dos salmos, ou um dos contextos que era ressaltado pelos peregrinos que saíam das mais longínquas terras e se dirigiam até Jerusalém para exaltar o Criador de todas as coisas. Não vivemos no mundo à deriva, lembre-se disso. O universo todo não só foi criado por Deus, mas continua sob a autoridade e o cuidado do Senhor. Não precisamos viver apavorados, apesar de atualmente ainda ser administrado pelo maligno, porque a palavra já nos diz que o mundo jaz no maligno. Lembre-se, e todos os que nele existem, tudo pertence a Deus, porque foram criados por Ele. Pertence ao Senhor todas as coisas, incluindo aí o próprio salmista, que seria o rei Davi. Do vazio, o Senhor fez resplandecer um jardim vivo, uma natureza perfeita. Pois a palavra já nos diz lá em Gênesis que não havia nada, quando Ele disse, através da palavra, chamando à existência todas as coisas. Do vazio o Senhor fez resplandecer um jardim vivo, só repetindo, uma natureza perfeita. Seu poder é soberano, construindo o universo para o homem. O homem é considerado a coroa da criação. Foi a respeito do homem que o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Destacando a parte sobre os mares. O balanço das águas podem ser comparado ao nosso modo de ser. Não somos estáveis, entretanto, se mesmo nos dias difíceis, como nós temos vivenciado nos últimos tempos, com a questão da pandemia, com a questão do Covid e tantas outras questões, lembremos que o Senhor, o Rei da Glória, Ele não nos abandonou. Ele está conosco. Por isso não precisamos estar apavorados. Pelo contrário, os dias são difíceis, mas conseguimos nos estabilizar. Onde?
na palavra de Deus. Palavra essa que o Senhor diz: passa-se os céus, passa-se a terra, mas a sua palavra não passará. E permitirmos que sejamos levados até as profundezas das provações, experimentaremos o poder mais profundo de restauração e firmaremos o alicerce com Deus, porque em Deus somos mais do que vencedores. Quando a gente olha para os versos de 3 a 6 deste salmo, que vem a indagação: quem subirá ao monte do Senhor? Quando os peregrinos chegavam aos pés do monte do templo, a pergunta feita por um sacerdote sobre quem pode habitar no templo do Senhor era respondida por outro sacerdote, como pode-se ver no Salmo de número 15. O povo peregrino que vem em busca do Senhor dos Exércitos deve apresentar-se de alma simples, com as mãos limpas e o coração sincero, sem falsidades, nem falsa religião, para prestar seu culto ao Deus de Jacó. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Você tem prestado um culto a Ele? Se não, não perca a oportunidade e a partir de hoje passe a prestar um culto ao Senhor. Ele é o Rei da Glória. Mas o Rei da Glória te criou para o louvor da glória dele. O salmista destaca: quem há de permanecer no seu santo lugar? Naquela época, o templo de Jerusalém representava a presença de Deus e esta servia de alicerce visível do seu caráter e poder. Hoje essa função é assumida pelo corpo de Cristo. Quando você lê em João, no Evangelho, capítulo 2, verso de 19 a 21, você vai contemplar ele fazendo essa declaração. E assim está compartilhada pelo grupo dos seus seguidores, ou seja, dos cristãos. Só enfatizando o que é limpo, repare que não é somente os atos que Deus quer puro, mas também as intenções, os pensamentos, como eu já citei, Filipenses 4:8, quais são o que ocupa a tua mente? Como se encontra o teu pensamento? Tal como no Sermão do Monte pregado por Jesus, nos capítulos de 5 a 7, no Evangelho de Mateus, ele nos dá toda orientação de como andarmos na presença dele. Este padrão extremamente rigoroso torna a todos culpados e dependentes da salvação e inocência declarados por Deus, como tem no verso 6. Que diz: esta é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Você tem buscado a face do Deus de Jacó? A pessoa que busca pela sabedoria e pela simplicidade de coração, adorando a Deus, encontrará nele um caminho de bênçãos, especialmente a salvação de sua alma. Pois somos pecadores, como já citei Romanos 3:10, Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Entretanto, com todo o conhecimento que o ser humano possa ter das Sagradas Escrituras, nós contemplamos um exemplo em João capítulo 3, em que o mestre Nicodemos foi ter encontro com Jesus e Jesus disse a ele que era necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito para ser reconhecido como filho do Deus Altíssimo. Os versos de 7 a 10, só fechando a nossa reflexão deste momento, para que entre o Rei da Glória, nós temos diante das portas do Templo de Jerusalém. Os peregrinos param novamente, como se estas fossem pequenas demais para a entrada do Rei da Glória. Afinal, Deus é o Criador e dono de todo o universo e também é aquele que nos salva. Vemos um diálogo entre aqueles que aparentemente estão dentro do templo perguntando: quem é o Rei da Glória?
E os que estão fora respondendo: o Senhor forte e poderoso. O que significa que os portões são pequenos para o rei. Abrirá os portões para o rei. A pessoa que não vê em si a glória e o poder, mas sim aquele que é o vencedor de todas as batalhas. O mesmo canto responsivo e entoado uma segunda vez, e ouvimos a resposta de fé que nos dá ânimo e espanta o medo. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória tem ocupado lugar em teu coração? Tem sido a razão da tua existência? Tem sido aquele a quem tu te prostra diante dele, coloca diante dele todas as tuas dificuldades, todo o teu fardo, pois ele nos ensina em Mateus 11, do 28 ao 30, que nós devemos lançar sobre ele o nosso fardo que é pesado e recebemos dele o seu jugo que é suave e leve. Que você possa refletir nesta palavra apresentada no Salmo 24, que tem por título A Vinda do Rei da Glória, e possa deixar que o Rei da Glória habite em teu coração de uma vez para sempre. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.